Bom dia, então. Quem chegou depois, espero que tenha aproveitado um pouco da nossa meditação. Esse estado pacificado e estável da mente é fundamental para a gente poder realmente absorver o Santo Dharma. Hoje e no próximo domingo, nós teremos uma atividade bem especial aqui nos domingos do KPG. O Lama Trinley me pediu há mais de um ano atrás para fazer meditações com suporte e sem suporte durante os ensinamentos. Então, quem vem seguindo meus ensinamentos fora daqui do KPG, até no Dharma no Plano aqui em Brasília mesmo, pôde ver que eu já estou colocando isso em prática. Então, hoje, né, durante esse ensinamento, às 9h30, nós faremos uma pausa no ensinamento em si e vamos fazer a prática de Chenenzi, que é uma prática que contém as duas meditações que o Lama Trinley pediu para que a gente fizesse, que é a parte com suporte, né, onde a gente vai usar a nossa imaginação para visualizar a divindade, que no caso é Chenenzi, e depois a meditação sem suporte, quando a gente termina de recitar o mantra, que nada mais é do que outro suporte também. Então, hoje, aqui no KPG, eu vou poder realizar essa aspiração do Lama Trinley, né? Inclusive, tem um linkzinho diferente para que a gente amorosamente também possa acolher as pessoas que têm o hábito de fazer a prática de meditação no segundo tempo das atividades do KPG. Então, hoje é realmente um domingo bem especial para todos nós. Então, vamos dar início ao nosso ensinamento de hoje. Nós estamos estudando, então, o Dhammapada, no capítulo 5, Balavaga, que vai falar sobre os tolos, né? Ou idiotas, ou palhaços, como o Lama Trinley usava. Então, nós chegamos na estrofe 62, né? Que está, entre aspas, a frase: são meus esses filhos, é minha essa riqueza. Fecha aspas. Assim, o tolo se aflige. Na verdade, ele mesmo não é de si próprio, muito menos os filhos e a riqueza. Há a tradução também que está disponível no site lá do Acesso ao Insight, que está muito boa também, e eu organizei um compilado que as pessoas que quiserem também podem baixar lá o PDF, mas está direto no Acesso ao Insight também está disponível, porque é uma boa tradução. Então, dessa nova tradução que eu estou fazendo gradativamente, está assim: pensar, abre aspas, esses filhos pertencem a mim, e esta riqueza pertence a mim, fecha aspas. Com tais pensamentos, um tolo é atormentado. Na verdade, ele não possui nem mesmo a si, muito menos filhos, riquezas e posses. Então, essa é a estrofe sobre a qual iremos trabalhar no dia de hoje. E tem muito conteúdo aqui para a gente ver, mas se não der tempo, a gente conclui no domingo que vem, porque virão 2 estrofes no domingo que vem, com mais 2 histórias. Então, mas nós vamos concluir esse pensamento todo aqui. Então, eu inicio com vocês com a historinha que o Buda Gosa colocou como comentário dessa estrofe. Trata-se, então, a historinha, né, no título está O Infeliz do Grupo. O Buda, então, está em Savatthi e conta uma história de um certo tesoureiro chamado Ananda. Esse tesoureiro, chamado Ananda, ele vivia em Savatthi e ele era extremamente rico, muito, muito, muito rico mesmo, né? E ele tinha um filho chamado Simula-Siri, e ele, toda noite, né, tinha o hábito de fiscalizar as riquezas deles, porque esse tesoureiro Ananda, ele era muito avarento, né? Então, ele ia toda noite fiscalizar lá a riqueza dele, né, ver se estava tudo ok, se não havia nenhum dano, né, se não tinha perdido nada. E ele levava o filho dele, né, esse Mulaciri, para fazer essa ronda nos tesouros dele. E ele disse, então, 3 pontos para o Mulaciri. 1, não pense que toda essa riqueza é grande. Ela não deve ser perdida, né? 2, ela deve ser aumentada. 3, um homem que deixa escapar pelos dedos, lenta e certamente, desperdiçará o tesouro.
Observe como os pigmentos se desfazem e como as formigas fazem seu estoque, né? Como as abelhas fazem mel. Assim deve ser aquele que administra o seu tesouro e a sua casa. E aí o tempo passou e o tesoureiro Ananda acabou vindo a falecer. E um pouco tempo depois, havia próximo de Savat uma comunidade, né, de 1.000 famílias, né, de candalas. E eles eram assim desprovidos, né, financeiramente, e eles recebiam muitas doações da cidade, né, alimento, veste, enfim, o que eles tinham necessidade. E a partir de um certo ponto, a comunidade deixou de receber essas doações. E aí, né, assim, as pessoas responsáveis lá do grupo acharam aquilo muito estranho, né, e falou assim, olha, por que que as doações estão diminuindo, né? Nós mantivemos a nossa conduta, né, de nossa conduta correta, nossa devoção, tá? Não houve nada de diferente, né? E aí, uma das pessoas do grupo falou assim, olha, deve haver um avarento entre nós. E aí ele falou assim, mas como, né? São 1.000 famílias, como é que a gente vai achar? Não, nós vamos achar. E aí saíram procurando, né, nessas 1.000 famílias, né, se havia um avarento entre eles. E aí descobriram, né, que havia nascido uma criança que era bem mal formada, né, como está no texto, ele não tinha nem os pés no lugar, nem as mãos no lugar, nem a boca no lugar, nem as orelhas no lugar, nem o nariz no lugar, nem os olhos no lugar, que deveriam ser. Está descrito no texto como sendo um monstro. Mas a mãe dele o alimentava, com regularidade, né, das doações que eles recebiam, né? Mas realmente já estava bem escasso. E aí, os responsáveis lá pelo grupo falaram assim: olha, nós descobrimos essa pessoa aqui que nasceu, né, essa criança, né, toda mal formada, isso aí tem algum problema, porque desde que ele nasceu, estamos com muitos problemas. Então, resolveram expulsar a mãe e a criança. E aí a mãe, né, foi posta fora dali, né? E aí, com muito menos recursos ainda, ela poderia sobreviver. Então ela falou: meu filho, olha, você já tem idade suficiente para ir buscar seu próprio alimento, né? Eu não tenho como providenciar alimento para mim e para você. E aí liberou o menino, deu uma cerâmica quebrada, né, para ele, como se fosse uma tigela, né? Mas era só um pedaço de cerâmica quebrada. Falou: olha, agora você vai mendigar seu alimento sozinho. E aí, né, a criança foi andando, né, lá para casa, que era dele na vida passada. E aí ele entrou tranquilamente, né? Passou pelo primeiro cômodo, segundo cômodo, terceiro cômodo, quarto cômodo, quinto cômodo, chegou lá no final. Quem estava lá? O filho caçula do Mulaciri, que ficou assustadíssimo com aquela criança toda mal formada. Imagina, não tinha nem pé, nem mão, nem olho, nada tinha no lugar, né? Cheio de malformação. E a criança, então, começou a chorar, a gritar. E aí vieram os escravos, né, os servidores lá da casa, e falaram assim: mas o que é isso? Um monstro entrou na nossa casa. E começaram a bater na criança, né, a chutar a criança. Aí expulsaram finalmente a criança, tá? E jogaram lá uma pilha de lixo. Né? E aí a criança ficou lá na pilha do lixo. Mas quem estava passando nesse momento? O Buda com o primo dele chamado Ananda. E aí o Buda falou assim: ah, mas eu já sei o que está acontecendo aqui. Né? Aí o Ananda falou: mas o que é, Senhor? Você não sabe quem é essa criança, né? Falei assim: mas como assim, Senhor? Ah, ele é o tesoureiro Ananda, né? Que era muito rico, mas muito mesquinho, e depois que ele faleceu, ele renasceu na forma dessa criança, toda mal formada. Ah, Senhor, mas isso eu quero ver. Aí o que o Buda fez? Pegou a criança e levou lá na casa do Moacir. Aí chegou lá, né? Aos empregados, os escravos, todos falaram: mas Buda, né? Senhor, venerável, o senhor trouxe aqui essa criança, né? Ele assustou o filho caçula do nosso Senhor, né? Não pode isso. Aí ele falou assim: não, mas esse aqui é o pai do Mulacir, né? Aí o Mulacir falou: mas como? Ele é o meu pai? Sim, ele é o seu pai. Aí o Mulacir ficou desconfiado daquilo. Falou: mas como assim, senhor? Mas como ele é meu pai? Aí ele falou assim: olha,
só você e ele sabem onde estão os tesouros todos, né? Sim, só eu e ele sabemos. Aí o Buda falou para a criança, né? Falou assim, por favor, diga onde estão os tesouros. E ele apontou onde estavam todos os tesouros dele numa vida passada, né? E aí o Moacir, né, diante daquela constatação, ele se prosternou para o Buda e pediu refúgio nas três raras e sublimes. E aí conclui a história, o Buda recitando, então, essa estrofe, né? Foi assim que o Buda disse, né? Na tradução mesmo tá, né? Da explicação do comentário do Buda Gusa, né? Ananda, é, é, Ananda renasceu como um monstro, né? E desde esse dia a sua comunidade não recebeu mais alimentos. E aí então ele enuncia a estrofe como está, né? Esses filhos pertencem a mim, essa riqueza pertence a mim. Com tais pensamentos, um tolo é atormentado. Então, ele coloca, né, o tesoureiro Ananda como esse tolo que pensa é, esses filhos e essa riqueza pertence a mim. Na verdade, ele não pertence nem a si mesmo. Você imagina a situação que ele renasceu como uma criança toda cheia de malformações, né? Então, se a gente não pertence nem a nós mesmos, muito menos filhos e riqueza. Então, assim, bem, né, o Buda Ghosa foi bem precioso, né, na escolha, né, dessa história para colocar como comentário. Gente, acho que tem um microfone aberto aí, eu não sei de alguém. Porque está dando interferência aqui, talvez a minha fala aqui sofra algum danozinho. Bom, então o que nós temos que ver aqui, né? O que é isso, né? Né? Esses são meus filhos, minha riqueza. O que é isso que ele está falando aqui? O Buda está falando em referência aqui à nossa apreensão egocêntrica. É ela, né, que vai dizer qual é a nossa identidade, né, quais são as nossas posses, quais são a nossa coleção de gosto, não gosto, né, das coisas que nos são indiferentes. Então, vamos falar aqui de apreensão egocêntrica. Nós já vimos no ensinamento passado que a nossa natureza da nossa mente é liberta, sem conceitualização nenhuma, né, sem elaboração nenhuma. Essa é a natureza natural da nossa mente, né? Mas, né, nós, nesse espaço aberto, amplo, o que acontece? Começa a surgir as nossas apreensões. Né? A apreensão não tem nada a ver com ansiedade ou apreensão de pegar, né? Porque nós temos os 5 eskandas, né? Inclusive na historinha do domingo que vem nós vamos falar sobre os eskandas e sobre os datos, né? Nós temos os eskandas, que né, rupa, que é a nossa base física, sensação, percepção, sensação, formação volitiva, consciência. Só que nós, na nossa estrutura de samsara e ignorante, nós começamos a aprender todas as nossas percepções, todas as nossas sensações. E isso vira uma formação volitiva, um sanskara, ou uma cicatriz na nossa alaya vijnana, que é essa base sem conceito, sem elaboração, né, desprovida de toda e qualquer característica. Se a gente simplesmente, né, que é o que acontece quando a gente está lá no estado de Buda, se a gente simplesmente pegasse essas percepções, essas sensações e deixasse isso passar, que é o exercício que a gente faz quando a gente está meditando, né, para a gente treinar com isso na nossa experiência cotidiana também, seria muito bom. Mas não, a gente toma isso. É como eu falei lá no seminário lá em São Paulo, a gente se torna assim um buraco negro, né? Passou perto, a gente pega. Então, é isso que acontece. Nós vamos começar a apegar, né, todas as percepções e sensações. E daí o que vem? O sentimento de identidade, de personalidade, né? Eu sou, né? E as nossas posses, as nossas riquezas, as nossas, né? Como ele fala aqui do tesoureiro Ananda, né? Todas as riquezas dele. Mas às vezes as nossas riquezas não são assim
fartas, né? Pode ser uma riqueza pequena, mas a gente se apega àquilo ali como sendo meu. E aí reside o problema. Quando tem palavrinhas, né, eu e meu no nosso vocabulário, é um sinal de que a gente está transmigrando no samsara. Tá? Claro que a gente continua vivendo no plano relativo e a gente ainda vai, né, ter esse sentido de identidade, senão a gente não acorda nem de manhã, né, nem sabe quem é, né? Mas quem eu sou, né? Então, é preciso que exista um mínimo aí de sentido de identidade para que a gente acorde, vá lá escovar o dente, né, providencie o alimento, enfim, as coisas que a gente tem que fazer. Né? Mas o negócio é que a gente se aferra a essa identidade aí e vai defender isso, né, com unhas e dentes, como um animal mesmo. Né? Então, esse aí é que está o problema da nossa existência, quando a gente coloca o eu e o meu. Tá? Então, nós vamos ver na próxima semana, né, um texto do quinto Dalai Lama, onde ele vai falar sobre essa ilusão, dessa apreensão egocêntrica. Né? Mas vamos lá para esse ensinamento de hoje aqui. Né? Então, tem várias frasezinhas, né, reflexões que eu tive aqui durante a semana para esse ensinamento nosso. Então, o que acontece? Quando nos deparamos com uma experiência, e nós mesmos somos uma experiência, né? Porque a experiência não é só aquilo que a gente está passando ali, é um prato de comida, é um passarinho que a gente ouve, qualquer experiência, né? Do trabalho, de um sonho, qualquer experiência nossa, e a nossa experiência de nós mesmos, da nossa identidade. Ah, isso aí, sou eu e tal, qualquer pensamento que passe a respeito da apreensão egocêntrica. No início, ficamos muito assim instigados, né? Bem alertos, né? Para que seja agradável ou se nós vamos rejeitar aquela experiência. Vocês já perceberam isso? É raro, mas acontece, né? Qualquer uma, gente, né? Que seja né? um lanche, um petisco, um filme, qualquer coisa que a gente vai experimentar, a gente já entrou em contato, imediatamente já vem o quê? O segundo agregado, que é o quê? A sensação. Nós já vamos classificar, nós já vamos rotular essa pizza, uma pizza boa ou uma pizza ruim. Pronto. Aí começa o problema. Porque quando nós rotulamos pizza boa ou pizza ruim, pronto, já virou um sanskara, já virou uma cicatriz em nossa alaya virginana. E aí você vai pegar aquela cicatriz ali, né, porque a nossa apreensão egocêntrica, como esse buraco negro, vai tomar aquilo como seu, né? Isso é meu, né? Então, eu gosto de pizza, sei lá o quê, sei lá, de calabresa, entendeu? Não é a que eu gosto. Mas, enfim, estou dando aqui um exemplo. Porque tem carne, tá, gente? Só isso. Então, vai entrar no seu repertório, né, do seu discurso pessoal, aquela ali, pizza, sei lá do que, é boa. Pronto. E aí começa toda a confusão. Se a gente simplesmente experimentasse aquela pizza ali, ou o que quer que seja, né, e deixasse passar, gente, só aproveita, só come aquilo ali, acabou a história. Deixa quieto para lá. Mas não, a gente toma aquilo ali como parte da nossa identidade. E aí a gente vai defender, entendeu? E eu estou falando aqui de uma imagem bem simples, mas com isso nós vamos defender pontos de vistas ideológicos, de qualquer coisa. Nós vamos defender, porque isso aí é melhor, porque eu sei que é melhor, mas quem falou que é melhor? É melhor para você, né? De acordo aí com as tuas papilas gustativas e tal, mas para o outro vai ser diferente. E aí a gente perde o respeito e a consideração pelo outro. Está vendo como é que o perigo é tão gigante, tão colossal? E outra coisa interessante é que a gente não rotula só as coisas boas. Né? Nesse bolo aí, a gente rotula as coisas ruins também. Isso aí não é bom. Só porque não é bom para você, não foi boa, a tua experiência não foi boa, não vai ser bom, né, numa próxima vez? Pode ser. Não vai ser bom para o outro? Pode ser.
E, na maioria das vezes, é. Então, tanto no rótulo da coisa em si, isso é isso, e é bom ou é ruim, né, reside o perigo. E nisso nós vamos constituindo essa apreensão egocêntrica, esse sentido de egocidade, né, de identidade, de personalidade. Passamos a considerar isso como assim, né, a última bolacha do pacote, entendeu? E não ter nenhuma consideração pelo outro, né? E aí, né, o objetivo da nossa via aqui no Dharma é ter amor e respeito pelos outros. Não é isso, gente? Finalmente, lá, no despertar, atingir o despertar, o que é? É para a gente ter amor e respeito pelos outros. Então, se o probleminha já começa quando a gente aprende a experiência, como é que a gente vai querer lá um dia ter esse amor e respeito pelos outros? Não vai nascer do nada, entendeu? É preciso que a gente vá treinando. E nessa apreensão egocêntrica, a gente também vai tomar a via espiritual. Olha que perigo, né? Uma das razões para que Lama Trinley pediu para que eu fizesse com vocês mais meditações, né, tanto com suporte e sem suporte, é porque nós, ocidentais, temos o hábito de estudar, pelo menos deveríamos ter, né? E esse hábito de estudar foi transferido para ver vídeos na internet, né? Seja lá em que rede social seja. Então, o que acontece? As pessoas vão ouvindo coisas, né? Vendo ensinamento aqui e acolá, tudo de forma desordenada, e isso vira um objeto do desejo. Porque se é espiritual, desde os tempos lá das savanas, nós lá, os homens primitivos, 150 mil anos atrás, a gente já gostava dessa história, porque dá um sentido que de transcendência, o ego fica mais chique. Então, a nossa tradição é uma tradição de meditação, gente, porque com ela nós vamos estabilizar a nossa mente, realizar a natureza última, né, da nossa mente, para poder beneficiar os outros. Então, é preciso que a gente realmente medite mais, né? Porque nossos potinhos são todos furados, envenenados, né? E emborcados. E aí a gente pega coisa na internet, né? Vídeo gratuito na internet, tem uns montes. Vai pegando aquilo, vai embaralhando lá, faz um conceito que vira o quê? Mais probleminha para atenção egocêntrica, como se não bastasse esse mundo de coisas que a gente já carrega com ela. E aí a espiritualidade, a tradição, mesmo a tradição budista nossa aqui, vai fazendo parte dessa apreensão egocêntrica. Eu conheço praticantes, né, fake, naturalmente, tolos, né, ou palhaços, como dizia o Lama Trinley, que entram nessa vida, ficam se achando bam, bam, bam da história e não têm a menor consideração pelos outros. Ou seja, só tomou para si algo para enobrecer, né, a sua apreensão egocêntrica, porque isso aí, né, brilha, né, é sentido mais transcendente e tal. Então, olha só o problema dessa apreensão egocêntrica. Então, vamos dar sequência aqui, né? O que acontece, né? A gente, tanto as experiências positivas quanto negativas, a gente vai querer prender, né? Porque vai ficar rotulado. Isso é isso, e é bom e é ruim, né? E aí, o que acontece? Aí é que vem o desenvolvimento do karma. A gente vai guardar aquela pizza ali, né? Vamos para usar esse exemplo aqui bem simples que a gente usou, mas está valendo para qualquer coisa que seja. A gente vai ficar aquilo ali, só que a experiência, o que vai acontecer? Ela vai passar, não é verdade? Passou, né? Aquela pizza acabou. Você vai comer a pizza, acabou a pizza. Você não vai ficar comendo a pizza até o fim do sansário, certo? Mas a gente quer resgatar aquela experiência ali. O que a gente faz? A gente alimenta os pensamentos. Como aquela pizza era boa, né? Aí vai ler como faz a pizza, como faz né, uma fermentação natural para fazer uma pizza diferente. Vai buscar ingredientes diferentes, vai buscar não sei o quê. A gente fica tentando recuperar aquela experiência que já passou.
para tentar manter ela viva. E para as experiências negativas também, porque aí você vai poder falar alguma coisa que foi desagradável e também vai ficar nesse discurso. E aí você vai dando o quê? Comidinha para o macaco louco. Ele vai ter, assim, alimento para ele alimentar a loucura. Como se isso não bastasse, o que acontece? A gente começa a falar para os outros. Já viram isso? As pessoas que começam a comentar sobre os fatos da sua vida. Né? Lama Trillet mostrava assim, as pessoas que ficam mostrando foto da família, né? Uma foto de 20 anos atrás, ficavam mostrando foto quando ele ia visitar a casa das pessoas, as pessoas pegavam o porta-retrato e mostravam a história. O Lama depois falava, né, para mim, mas olha essa história, essa imagem, essa foto, já foi de 20 anos atrás, mas a pessoa fica ali alimentando, porque ela está querendo resgatar aquilo ali para dar a vivacidade na apreensão egocêntrica dela. Já viram isso? E tem gente que faz isso com a sua prática. Olha só, o tesouro que a gente está cultivando da nossa própria mente, a pessoa fica repetindo, porque eu fiz isso. Mostra a foto com o Rinpoche, fiz aquilo outro, tem iniciação de não sei o quê, de não sei o que lá. Pronto, isso que é só para alimentar a apreensão egocêntrica, tanto com as coisas boas quanto as coisas ruins. Eu tenho certeza que cada um de vocês aí tem, né, na memória de vocês, história ou de vocês mesmos ou de outras pessoas que caíram nessa armadilha da apreensão egocêntrica, né, de querer ficar repetindo uma experiência que já passou, né, simplesmente para confortar ou para alimentar a apreensão egocêntrica, né? Tentamos também, igualmente, recriar a experiência no momento presente, com essa contação de história. Quando a gente vai contar uma história que aconteceu, nós estamos tentando recriar uma história, seja ela positiva ou negativa. E aí o que acontece? Olha o perigo, gente. Nós perdemos a oportunidade de ter a experiência presente. Porque às vezes o que está na nossa frente é um mungunzá, entendeu? Não é a pizza. Aí você, em vez de experimentar o mungunzá, não, você fica falando da pizza. Ou seja, você perdeu a lucidez, o discernimento daquele momento presente. Então, olha só como é perigoso, né? Porque a gente simplesmente falar, eu e meu, né, não é bom e tal, isso é um conceito, mas nós precisamos ver na nossa experiência o quanto de coisa que a gente perde de experiência real, porque a gente fica com o macaco louco, né, falando de coisas que já passaram, contando de histórias que, né, não estão mais acontecendo, né? Mas a gente vai lá buscar porque a gente vai querer comparar a pizza com o munguzá, entendeu? Começa lá a confusão na cabeça, né? Só dando alimento, né, para o macaco louco. E ele vai na frente conduzindo a mente torporosa, né? Tentamos aprisionar, então, a experiência porque pensamos que aquilo ali é exterior a nós mesmos, como tendo valor em si mesmo. Esse é outro ensinamento muito importante que nós precisamos ver. O que acontece? Nós, na vigência dessa apreensão egocêntrica, nós tomamos a experiência, qualquer ela que seja, tanto no plano físico das nossas bases externas aqui, da visão, do olfato, da audição, isso como externo, mais as experiências da consciência mental, da chamada sexta consciência. Nós tomamos isso tudo como sendo, né, exterior a nós. Perdemos o foco que, na verdade, quem está experimentando somos nós. Ou seja, aquela percepção que a gente teve ali, daquela experiência agradável a desagradável, não tem nada a ver com a experiência em si. Quem rotulou e quem deu o selo de gosto ou não gosto, ou sou indiferente, fomos nós. A experiência, de fato, aconteceu na nossa mente. E aí, olha o segundo perigo que acontece. Quando nós tomamos essa experiência que a gente teve, seja na consciência mental, seja das demais consciências,
que acontece? A gente vai reforçando em nós a ideia, né, do véu da dualidade, ou seja, que tem um eu, né, que experimenta, e a experiência. E aí vem o eu e o outro. Olha o segundo perigo aí da história, a gente reforçando o véu da dualidade. Quando nós, então, vamos meditar, nós vamos compreender finalmente, isso aqui é um spoiler, né? Mas, enfim, é para cada um ter a sua própria experiência, de que, na verdade, né, a experiência se passa na nossa própria mente. Apesar da gente degustar ali, né, um petisco qualquer que seja, ou uma imagem mental, tem essa experiência relativa, mas quem experimenta de fato é a nossa mente. E aí sim nós vamos desenvolvendo uma etapa no nosso progredir em relação ao despertar, que é a visão do observador, que é a primeira etapa lá, né? Quando a gente se torna observador das nossas experiências. E aí, depois, com a progressão da nossa prática, né, que vai ser o assunto que a gente vai tratar mais na frente, que quando há esse observador, é uma percepção sansárica da experiência, né? Porque até desse observador nós vamos nos liberar, tá? Porque ele ainda está lá, né, na nossa etapa Nanxia, de Alaya Vijnana, onde nós temos esse sentido, né, de dualidade, né, do eu e o outro. Então, essa é outra etapa que nós vamos passar, né? E aí a última, que é para a gente concluir, ao valorizar algo, qualquer que seja, vocês entenderam isso, né? Aqui a gente está dando exemplos, mas qualquer experiência que seja, né? Porque a nossa identidade é o nosso principal objeto de distração, porque nela reside assim uma série de memórias. Então a gente fica distraído com a gente mesmo, né? Tentando alimentar nossa apreensão egocêntrica e distraídos com ela, né? Porque tudo que a gente faz é agradar a nossa apreensão egocêntrica, né? Para ela ficar cada vez mais bonitinha na foto, né? E aí vem interessante, né? Ao valorizar algo, né? Que se consideramos isso extraordinário, então essa coisa se separa de nós, né? Mas essa coisa, essa experiência faz parte de nós, né? E aí vem uma última coisa, que é a reflexão, que eu deixo de vocês antes da gente fazer uma pausa aqui para a gente ir para a nossa prática de Tianenzi, né? A valorização da experiência relativa, né, vem do medo da perda, né? Gente, é isso. Quando nós estamos constituindo a nossa apreensão egocêntrica, a gente vai querer realmente se apossar de tudo que lhe passa no campo da experiência, tanto ela positiva, negativa ou indiferente. E aí o que acontece, né? Por medo de perder, porque a gente lá, qual é a nossa natureza? É sem elaboração, sem conceitualização, como a gente já sabe aqui. O que acontece? Por a gente ter medo de perder isso, a gente começa a valorizar aquilo ali. Então, não é só que a gente fica falando ou trazendo na memória, alimentando nosso macaco louco. Não, a gente dá uma valorização naquela experiência. Aquilo vai tomando uma proporção gigante. Por isso que o karma lá só se desenvolve, não é uma das características do karma, porque a gente dá uma valorização para a coisa que ela não tem. É só uma experiência que passa, que acabou. A pizza tem uma hora que acaba, não tem como repetir aquilo ali. Passou, entendeu? Um banho de cachoeira, acabou o banho de cachoeira. Sei lá, um estudo que você fez, acabou. Acabou. Foi-se embora, não tem mais ali. Mas aí a gente fica na valorização daquilo ali. Aí mostra a bendita da foto lá, olha a foto, entendeu? Isso aí, né, é uma atitude completamente sansária. Isso não quer dizer que a gente não tenha foto das coisas que a gente tenha, os momentos queridos da nossa vida, né? Porque nós temos na nossa
a nossa vida relativa, né? E isso faz parte, né? Ninguém aqui é um Buda, né? Então, enfim, o Buda não tem, né, não tinha fotinho, né, do Raula lá na sua câmera perfumada lá em Getabana, né? Então, mas até que a gente chegue até lá, a gente pode ter as nossas fotinhas, entendeu? Mas não pode ter apego a elas, né? Porque mesmo porque elas um dia também, por mais fotinhas que sejam, elas vão se degradar, tá bom? O assunto é bem vasto, né? Mas nós vamos seguir no próximo domingo, né? Com as estrofes 63 e 64, que já estão prontas aqui, que eu pudesse organizar direitinho esse ensinamento, mas tivemos aqui muitas informações para que vocês reflitam, tá? A função desses ensinamentos aqui é estimular vocês a seguir na via, tá? Não é encerrar o sentido último da coisa, né? A função do Lama é isso, né? Estimular vocês para os estudos e para as práticas, né? E esclarecer alguns pontos que não estejam bem claros para vocês, né? Então, não é objetivo da gente dar o sentido último da coisa aqui, porque precisa que cada um descubra por si mesmo qual é, né, a natureza última da sua própria mente. Tá bom? Então, nós vamos fazer a nossa dedicatória, né? Quem quiser deixar aqui os ensinamentos, fique à vontade, e eu vou lá buscar o outro link lá para a gente poder acolher as pessoas que fazem a prática. E nós vamos fazer a prática do Challenger. Então, graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência, vencido os inimigos que são as máculas, posso liberar todos os seres do oceano do Sansara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice e morte. Então, vamos lá buscar o outro link, gente.